Fala, Alexandre. Você é da Congregação Cristã no Brasil? Opa, boa noite, Josafá. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Eu sirvo a Deus desde o ano de 2005. Né? Sou da congregação, me batizei na Congregação Cristã no Brasil com 15 anos de idade. Hoje estou com 33. Sou casado. E tenho a minha experiência com a Congregação Cristã no Brasil ao longo desse tempo. Né? E te acompanho. Pode. Eu te acompanho aí alguns, né? Vejo aí, faço até sátiras sobre algumas postagens suas, sim, mas não leva nada pessoal, viu, irmão? Não, sim. Não leva nada pessoal. Então, assim, eu tenho minhas críticas também sobre alguns argumentos, né? Pelo tempo aí que eu tenho de congregação, assim, eu vejo algumas inverdades sobre o que você fala em alguns assuntos, em alguns vídeos, né? Eu quero dizer assim, que você generaliza como se nós fosse o pior povo da face da terra. Inclusive, um vídeo seu que eu vi, esses dias para trás, eu estava fazendo análise de alguns vídeos seu, de um irmão roubando, né, uma planta, e pegou aquela planta. E nesse vídeo você dizia que a CCB é sem evangelho, né? Generalizando que se nós aprendesse algo, é como se nós aprendesse a roubar dentro da igreja. Né? Hoje eu sou casado, né? Eu trabalho como ajudante motorista, trabalho na empresa há 4 anos. Então, assim, ao tempo que eu estou dentro da congregação, a igreja nunca ensinou a roubar. Né? Na igreja, na congregação cristã, não ensina esse tipo de ensinar, que nós temos que meter a mão na botija no que é dos outros. Né? Inclusive, quando eu participei das reuniões da mocidade, né, a gente sabe, sim, dos problemas que acontecem na obra de Deus, os problemas, né, que tem interno dentro da igreja, tipo caso de agressão. Isso aí eu estou ciente do que está acontecendo, a gente sabe. Né? Um determinado ancião, quando eu era solteiro, ele falou: olha, há casos que o ministério entra e resolve, há casos que a polícia tem que interferir. Então, nesse caso, no caso aí que esse vídeo que você teve fonte, você não acha que seria a polícia que deveria resolver? Olha lá, eu vou te responder agora. Eu vou fechar seu áudio, depois eu abro porque tá dando interferência. Ah, bom, agora ficou bom, parou. Bom, eu não estava falando... Peraí, eu vou fechar aqui, tá? Porque tá dando um tch. Aí depois eu abro pra você, tá bom? Bom, eu não falei do caso de polícia que alguém tinha que ir atrás da pessoa. Eu não falei, a abordagem não foi essa. E também não falei no vídeo que a CCB ensina a roubar. Eu não falei isso em momento algum do vídeo. Se eu falei, eu peço que você me traga depois o ponto do vídeo. Pode trazer. Eu duvido que vai achar essa parte bíblica que tá falando que eu ensinei a roubar. Até porque eu não posso fazer uma insinuação dessa, que isso aí seria crime, né? Outro ponto que eu fiz ali foi uma observação que eu fiz. Uma pessoa, e ainda deixei muito claro, eu não afirmo, eu falei muito provavelmente pode ser da Congregação Cristã no Brasil por causa do seu traje, terno, pastinha na mão, e o horário que ele está saindo ali bate bem com o horário de términos de culto da congregação. A abordagem foi, né, uma igreja que a gente já sabe que não prega o evangelho, tá? Ela não vai trabalhar dentro da pessoa esse tipo de comportamento, porque isso que faz é o evangelho. É o evangelho que vai causar na pessoa constrangimento diante de Deus. Quanto mais você aprende o evangelho, mais você entende o evangelho, mais você pega amor a Deus e mais você quer se afastar daquilo e que desagrada a Deus. Então a abordagem minha foi essa, né? Se fosse uma igreja que pregasse o evangelho, que tivesse isso em cima, será que o comportamento daquele rapaz não teria sido outro? Entendeu? Então a gente não pode pegar a imagem, né, o título do vídeo, sei lá, alguma coisa parecida com isso, e dizer que eu disse algo que eu não falei. Isso está errado. Até porque eu estou num canal onde eu sou acompanhado por diversos advogados da CB. Se eu tivesse feito isso, eu tinha me dado mal.
Então, quando vem falar que o Josafá falou ou disse alguma coisa que tá errado, eu acho que eu sou o último canal que alguém poderia dizer isso aí. Eu sou o último, porque eu sou um que tem que andar na linha aqui. Eu tenho que andar na linha. Eu faço as minhas críticas incisivas e ácidas, como o juiz já falou lá. Apesar dele ser incisivo e ácido, ele está dentro do Código Penal Civil sem cometer infração alguma. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei a abordagem que eu faço, né? Eu sei a hora que eu posso afirmar e a hora que eu posso levantar suspeita. Eu sei a hora de fazer pergunta ao invés de fazer uma afirmação. Então, você me desculpe, mas a sua colocação está errada, tá? Você está equivocado. Então não pode fazer o seu achismo, aquilo que você achou. Você assiste e você acha. Então você não faz o que você acha uma afirmação que eu tenha dito. É o que você entendeu. É o que você acha que eu falei. Não é o que de fato eu falei. Entendeu? Então existe uma discrepância muito grande. Então, eu em momento algum, eu fiz uma abordagem falando do cunho do crime, né? Que alguém tinha que pegar aquele rapaz. Era uma plantinha, era uma flor. Em nenhum momento foi feita uma abordagem dessa. Então, não é caso de polícia, não é caso... O caso ali foi a abordagem, é um crente, provavelmente da CCB, que tem práticas mundanas. Aquela é uma prática mundana. E, obviamente, que o evangelho ele cura aquilo ali, ele tira aquilo dali. Tá? Então, tá dentro do contexto de tudo aquilo que eu falo nesse canal. Agora, você falou que tem outras coisas que eu falo aqui que não tá certo, não tá errado. Eu queria saber uma outra, tá? Se você puder falar. Então, Josafá, é o seguinte, o irmão, como o irmão né, se pronunciou a sua defesa, né, porque dentro da lei brasileira, o cidadão tem o seu direito de defesa, né, isso aí de fato, como o irmão fez sua defesa aí, no vídeo. Então, de fato aí, o irmão ter falado do cidadão que pegou a planta, né, se figurou por causa do costume, da pastinha e tal, né, o irmão deduziu que fosse o irmão nosso. Enfim, você sabe que a congregação é uma instituição aí, tem milhões de membros, né, no Brasil, né, inclusive no Brasil a igreja, né, que tem diversos templos, diversas pessoas, tem pessoas de toda classe social, classe média, pessoal rico, pessoal pobre, tem diversas classes. Então, assim, se esse irmão realmente fez isso, se fosse um irmão mesmo da congregação, que roubasse, no caso ele roubou, né? Ele pegou lá, se for, igual o irmão falou, se deduziu que fosse esse irmão. Mas a igreja, a congregação, ela não ensina que o cristão deve roubar, né? Ela não ensina que as pessoas devem mexer nas coisas dos outros. Se ele fez isso, se esse suposto irmão fez isso, ele fez por livre e espontânea vontade. Não que a igreja ensinou ele a fazer esse ato. Entendeu? Esse ato, né? Essa pessoa fez isso. Como se fosse outra pessoa também. Né? Irmão Alexandre, eu acho que esse assunto já foi vencido, né? Eu volto a falar, ninguém disse que a CCB ensinou ele a roubar, não foi falado isso, você voltou a falar isso. Isso dá a entender para quem está assistindo que eu falei isso e eu não falei. A pergunta minha foi, qual é a outra coisa que eu falei aqui que você acredita que está errado? Para eu poder te responder. Qual é a outra coisa? Não, a outra coisa é você falar que a igreja, a CCB, não tem evangelho. Isso aí é a pura mentira, porque se não tivesse evangelho, a igreja não teria sua base bíblica nos pontos de doutrina que é baseado no evangelho. Não tem, irmão. Não tem. Eu vou te provar que não tem. Claro que sim, porque, olha, eu vou te falar desde a minha conversão. Eu me converti dentro da CCB. Não, tá, peraí. Não, tá, Rogério, no caso, aliás, Alexandre, não dá pra eu ouvir a sua história de conversão, até porque você não vai falar de evangelho na sua história de conversão. Você não vai falar. Você vai falar que você entrou, alguém falou com você e adivinhou alguma coisa da sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta. De livre e espontânea vontade. Eu fui de... Não, mas eu sei, Alexandre, qualquer um, todo mundo que tá lá, eu acho que não existe ninguém que esteja lá dentro que foi à força. Você conhece alguém que se batizou à força? Eu conheço. Nem lá.
Conheço que gente que batizou à força, por medo de parente, por medo, né, de pressão psicológica. A força. Alexandre, a força é as pessoas te pegarem e te levarem pra lá e jogar você na água. Entendeu? Então, peraí, Alexandre, ó. A sua alegação que você tá falando, não, mas eu fui por livre e espontânea vontade. Todo mundo se batiza por livre e espontânea vontade. Você não precisa nem falar isso, tá? Mas quando eu falo a CCB não tem evangelho, é porque você não se batizou porque você creu em Jesus. Você se batizou porque eu criei em Jesus e reconheci ele como meu único e suficiente Salvador. Porque senão... Alexandre, peraí. Você aprendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador. Aonde você aprendeu isso? Dentro da congregação cristã no Brasil, ué. Dentro da congregação cristã no Brasil. Que lá que Jesus é o meu único Senhor, Senhor e Salvador, ué. Você sabe o que significa essa frase? Peraí, você sabe o que significa essa frase? Qual frase? Único, suficiente, Salvador? Que Jesus é o único, suficiente, Salvador. Ele é meu único Salvador. Ele é o meu Salvador. Único, suficiente, Salvador. Não existe outro Deus a não ser Jesus, né? Que eu reconheço a Trindade, diferente do Carlos Reinhardt. Tá. Que fala você não tá conseguindo. Não, ó. Você não tá conseguindo responder a frase. Pensa na frase, tá? Jesus é único, suficiente, Salvador. Tá. Então explica pra nós o que é. O que essa frase significa? Porque ele é o único que salva e liberta o homem do pecado. Aonde que eu conheci? Por isso que eu te falo, eu conheci Jesus dentro da congregação cristã no Brasil. Alexandre, você não tá conseguindo responder, cara. É a prova que você não aprendeu isso na CCB, não. Você não aprendeu. Aprendi dentro da CCB, ué. Eu sou batizado dentro. Eu aprendi. Então, mas você não tá sabendo responder essa frase. Essa frase, ela fala, ela descreve um conceito de evangelho. Entendeu? Ela tem um significado. Tá. Então qual que é? Um significado cristocêntrico, porque ele é a salvação. Não existe outro Deus que salva a não ser Jesus. Ele é o Salvador. Que Jesus é Salvador, qualquer um sabe. A gente não precisa dizer essa frase, Jesus é o único e suficiente Salvador, para falar que é Jesus que salva. Isso não tem nada a ver com o que eu estou perguntando. Tá? A frase está falando que Jesus Cristo, a morte dele na cruz, é suficiente para nos salvar. E você está numa igreja, exatamente, que não é. Peraí, agora que eu falei, agora que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. É agora que você está aprendendo. Mas a sua igreja, ela ensina que vocês são salvos por obras. Não. Você já ouviu falar? Lógico, irmão. Você quer que eu traga os vídeos aqui para você ver? Você quer que eu pegue o tópico para você ler? Para você ver? Como que a congregação ensina sobre obra é baseado dentro da passagem de Coríntios, aonde que fala que aonde a CCB defende muito acerca posso falar, irmão? Sim, sobre esse texto. Então, a congregação é uma passagem dentro, se eu não me lembro, acho que eu vou ler aqui pro irmão. Dentro de onde que está escrito assim que cada um dará conta da sua obra que fizer pelo meio do corpo. Então a congregação cristã defende essa tese baseada dentro desse texto bíblico que está aí. Não, mas isso tá errado. Tá errado, Alexandre. Não dá nem pra deixar você continuar. Ali não fala de salvação, Alexandre. Ali não tá falando. Não, ali... Eu tô te falando, não o que a igreja defende. Agora eu tô te falando. Não, a igreja não defende isso, Alexandre. Não. A igreja não defende isso. Tem vídeo dos anciões que representam a CCB. Você não representa a CCB. Eles falam, o Salvador Bueno já falou que para você ser salvo, você vai acumulando os tijolinhos no céu para você ser salvo. Você já falou essa frase? Se você é um CCBano raiz, e dentro de todas as congregações ele fala, se você for firme e fiel até o fim, herdarei a coroa de vida eterna. Claro, ele não tá errado, não. Se for fiel a Deus, sabe? Se for fiel a Então, Deus. Peraí. Então, essa frase...
Então, olha só, Alexandre. Para os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, esse sim será salvo. Não tem. Tá errado. Tá errado, Alexandre. Ó, o que você tá falando aí agora, você jogou no lixo a frase que você disse que você ouviu na CB, mas você não ouviu na CB, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Essas duas frases não encaixam, não combinam. Sabe por quê? Porque vocês aprenderam essa frase aí do que se eu for firme e fiel até a morte, fora de contexto. Tá fora de contexto. É porque a congregação cristã do Brasil, ela não é calvinista, ela é uma igreja pentecostal. Então não há, tipo assim... O que é uma igreja calvinista? O que é uma igreja calvinista? Assim, pelo que eu sei, eu estudei pouco sobre história de Calvino, sobre Anabatista. Fala uma crença calvinista, uma coisa que os calvinistas acreditam. Predestinação da alma. O calvinista acredita que todos nós somos predestinados. É isso que eles acreditam? Certo. O Salvador Bueno... Então, o Salvador Bueno hoje... irmão... Tem pouco sobre esse assunto. Mas até o conhecimento que eu tenho é isso. Entendeu? Então, o Salvador Bueno falou hoje na pregação que nós somos predestinados à salvação. E agora? Como fica? Não, há dois termos de interpretação sobre predestinado. Se você, igual eu falei, segue os mandamentos de Deus, né? E o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus, sim, você está caminhando para a salvação, você está predestinado ali, você salva. Agora você então, peraí, irmão, tá errado. Ó, Alexandre, o predestinado, ele tá fazendo referência a algo que aconteceu antes de você. Porque se vai ser... irmão, predestinação, então, existe que tá na Bíblia. Não, tô falando. Se você é predestinado, um exemplo, compara como se fosse a fé católica, um exemplo. Tipo assim, eu vou batizar por causa dos meus pecados dos ancestrais, Então, Alexandre, olha só. Então é assim, Deus ele vai te olhar. Se você for santinho, se você for fiel, fala, gostei dele, vou salvar ele. Vou salvar ele. Ele tá sendo fiel e firme até o fim. Agora eu vou predestinar. A palavra predestinar, presta atenção. Você tá vendo essas três letras que tem aqui no início da palavra? Predestinação. Significa pré é eleito antes. Pré-escola. Já viu a palavra pré-escola? Não é escola. Ali é uma é algo que acontece antes da escola. Quando fala predestinou, significa que ele pré-escolheu antes. É por isso que fala predestinado. É escolhido antes. Você falou que a CCB não é calvinista, tá? A CCB é uma bagunça, na verdade. E o Salvador Bueno pregou hoje. O calvinismo é uma pura bagunça. O calvinismo também é uma pura bagunça. Você tem ideia que o calvinismo nem cresceu. Mas o que tem a ver crescer, irmão, com bagunça? O que tem a ver? Você pode ver que se o evangelho fosse... Se a CCB não fosse sem evangelho, não crescia. Porque Mas a CCB cresceu... Não, a CCB cresceu aonde, irmão? Aonde que ela cresceu? O que é crescer pra você? Crescer, eu falo assim... Irmão, presta atenção. Irmão, a CCB, ela é 0,01% do tamanho da Igreja Católica. Vocês não dão nem 1% da membresia da Igreja Católica. Nem 1%. Para vocês chegar... Para chegar em um... Oi? Se é uma igreja muito... A CCB, ela só tem alguma coisa... aqui no sudeste do Brasil. Mais nada, em lugar nenhum. Não tem mais nada. A católica tem mais de 1 bilhão de membros. Então esse negócio de quantidade, de crescer, de não crescer, cara, é um tiro no pé que vai dar. Eu quero te afirmar que a igreja que mais levou o evangelho foi o movimento pentecostal.
Inclusive a CCB, que é hoje Não, que irmão, entrou não fala isso não. Não fala isso não. Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Hoje, se existe um movimento protestante, se existe um movimento protestante no Brasil, foi 2 calvinistas que trouxe o movimento protestante para cá. A Bíblia que vocês têm é de um calvinista. Os inários que vocês têm, é de um calvinista. São de calvinistas. Ou seja, vocês estão com todos os trabalhos que os calvinistas fizeram na mão, tudo que fizeram na mão, e aí às vezes vai tacar pedra no calvinista. Ou seja, você senta na mesa de um calvinista, você tá comendo a comida que um calvinista fez, você tá limpando a boca na toalhinha de um calvinista, e aí você vai falar mal do calvinista. Isso sim é cuspir no prato que tá comendo. O inário de vocês fala, salvo estou. Salvo estou. Isso aí é coisa de calvinista. O inário de vocês é baseado no inário da igreja presbiteriana. É da igreja presbiteriana. Nem só presbiteriano, né? Tem a mistura, porque, um exemplo, se você for ver pela história se você falar sobre a reforma protestante, você vai ver sobre Lutero, Calvino. Então, assim, não só a CCB fez essa misturada, outras igrejas também fez essa misturada. Então, não, irmão, a CCB, o nosso inário, ele não tem só, ele tem mistura de várias melodias. Sem ser, né? Melodia não, você faz ela o que você quiser. Ué. Agora, defendendo a tese da igreja, falou que a CCB não tem evangelho. Tem evangelho sim. A CCB... Não tem evangelho, irmão. Irmão, a igreja que tá falando, tá ensinando as pessoas que a igreja... A CCB não tá preocupada em pregar explicação bíblica, mas está preocupado em dizer o que vocês vieram buscar, se você entra e sai ou não. São os anciões que estão falando, irmão. Você não representa a CCB, eles representam. São eles que escrevem os ensinamentos que vocês têm que seguir. Ancião que pregou que estudar a Bíblia é farelo. O outro que falou, para de ficar falando de Jesus, 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 Jesus. Foi o Paulinho do Paulista que falou isso. A reunião de jovens que eu frequento todo domingo as reuniões de jovens. O único tempo que eu tenho para ir na igreja é no domingo de manhã. Eu levo a minha filhinha de 9 meses, de 10 meses, na reunião de jovens. Inclusive, o cooperador de jovens, ele motiva, está sendo ensinado dentro da congregação cristã no Brasil, todos os jovens lêem a Bíblia. Todo domingo é abordada uma pergunta motivando a mocidade a ler a Bíblia. Isso aí eu já discordo com você, irmão, porque pelo menos... Irmão, não é que discorda comigo, irmão. Você não tem que discordar comigo. É fato. É fato. Tem áudios, tem vídeo meu aqui, gravado aqui, o ancião falando. Não sou eu que estou dizendo. É o ancião. Eu só estou te repassando o que eles falaram. O que eles falaram. Agora, esse negócio de decorar, fazer perguntinha, isso aí não resolve. Por que a CCB não implanta de verdade o estudo bíblico? Estudo de verdade. Para conhecer a palavra de Deus. Para ter conhecimento profundo da palavra. A congregação cristã ela só não adapta o estudo bíblico, esses que se chamam. Porque, assim, toda religião tem o seu estudo bíblico. Por exemplo, a Adventista tem o seu estudo bíblico, a Assembleia de Deus tem o seu estudo bíblico. Então, assim, a congregação, ela não pega esses outros estudos por causa de heresias de outras igrejas. Porque foge Irmão, então, mas a CCB não tem estudo nenhum. A CCB não tem estudo nenhum, irmão. Ela não tem nenhum. Sei disso, mas assim, ela não adota outras fontes de conhecimento ao ver dos anciões mais antigos por causa das heresias. Isso aí vem desde não é de agora não, desde irmão, sabe disso. Então, irmão, vem cá. Tá, mas que outras igrejas falam, ensinam coisas diferentes, isso aí é normal. A gente tá falando da CCB, porque que ela não implanta o estudo bíblico. Outra coisa, você tem cartas aqui, ó, esse monte de carta que tá cheio... Pera aí, irmão, deixa eu falar. Não, pode falar. Essas cartas aqui tá lotado de termos teológicos, irmão. Os homens enganam vocês, eles falam que vocês não podem estudar a Bíblia, né? E eles estudam escondido. Eu não tô falando que não pode estudar, eu tô afirmando... Não, você não tá. Você não tá, mas o tópico de ensinamento tá. Foi, ó, esses dias atrás, esses tempos atrás, 40 anciões. Ó, 40 anciões. Pera aí, irmão. Pera aí.
40 anciões tirou a liberdade de um irmãozinho porque estava fazendo teologia. Não, mas aonde eu te falo. Se tirou, né? Tirou a liberdade porque ele tinha cargo ministerial, né? Então ele estava buscando. Não tinha não. Ele não tinha, não, irmão. Quando tinha cargo, não. Para juntar 40 anciões em cima de uma pessoa, igual, eu iniciei teologia, parei no 6º módulo de cristologia, né? E todo mundo sabe disso. E aí? Rapaz, você fez teologia? Não fiz teologia. Eu parei no 6º módulo, em que eu parei na beira do caminho. Eu não fiz teologia. Mas você não... Irmão, você iniciou teologia e não sabia responder o que significa a frase Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Isso é o beabá. Como que eu falei que eu não sei que Jesus é o único suficiente? Eu sei. Agora é a mesma coisa eu te perguntar, por que você saiu da CCB? Mas o que tem a ver com teologia isso? Teologia é ciência. É você estudar... Tá, eu vou te responder por que eu saí da CB. Eu sei porque eu quis. É minha opinião. É minha opinião, É minha opinião. Oh, sério, Alexandre, esse é um tipo de pergunta invasiva. Não se faz essas perguntas sobre a escolha das pessoas, o que ele fez, por que ele não fez, né? Se tiver dentro do debate, aí tá tudo jóia. Mas por que você saiu? Sempre que eu quis. Eu já dou uma resposta assim logo. Sempre que eu quis, e daí? Eu saí da CCB porque não tem evangelho a CCB. As pregações de lá são pregações que são antropocêntricas. Estão falando da sua vida, adivinhações. A CCB sequer, ela segue o primeiro ponto de doutrina. Se você precisar vender uma casa, se você precisar casar, o que você vai fazer? Buscar a palavra, primeira coisa, buscar a palavra. Porque a palavra dentro da congregação cristã no Brasil é o seguinte: dentro da congregação cristã no Brasil... Você sabe que tá errado, né? Você acabou de confirmar que vocês não seguem o primeiro ponto de doutrina. Você sabe, né? Dentro da congregação cristã no Brasil, nenhum cristão dentro da CCB não faz nada sem buscar a palavra. Muito bom, tá certinho. É bom você confessar isso. Fala mais. Né? Nenhum cristão dentro cristão CCBano, vamos falar assim. E o que é a palavra na CCB? O que é a palavra? O que é buscar a palavra? Não, buscar a palavra, a primeira coisa. Tudo que a gente aprende dentro da congregação cristã no Brasil é através da palavra. A palavra é as escrituras, né, aquilo que vem de Deus, não do homem. Mas o que é buscar a palavra? Suponhamos que eu nunca entrei na CCB e eu tô querendo aprender com você. Irmão, o que é buscar a palavra? Tá, vamos supor que você nunca entrou na CCB. Eu te convido, olha, irmão, vamos lá. Eu vou te falar aqui, ó, irmão, eu vou casar. Eu vou casar. E aí me falaram que eu tenho que buscar a palavra. O que é buscar a palavra? Buscar a palavra é você buscar um conselho. Você buscar um conselho vindo da parte de Deus, não do homem. Então o conselho seria então que eu teria que entrar lá no templo e conversar com o porteiro? Ele vai me dar o conselho? Não. O conselho da palavra. Então o que é? O conselho da palavra é que quando você, né, quando na hora do culto, primeiramente ali você vai entrar em comunhão com Deus, e que quando você, né, vai ter o culto ali dentro da CCB, a liturgia do culto, quando chegar na hora da palavra, Deus vai falar da sua necessidade ali. Se for, né, naquele momento ali. Então você está falando a pregação, buscar a pregação. Justamente. Buscar aquilo que Deus você através da pregação. Porque dentro da coisa, igual eu te falei, irmão, mas a Bíblia, o ponto de doutrina de você está dizendo, o primeiro ponto, que a regra de conduta, ou seja, daquilo que você tem que fazer, é a Bíblia. Justamente. Né? A Bíblia, claro, é através da Bíblia, aqui, ó, tô com ela em mãos aqui, ó, a pastinha famosa que você tanto gosta. A minha pastinha, essa aqui me acompanha
Deus da época da minha mocidade. Você percebeu o que eu quis dizer aqui, irmão? Vocês atropelam até o primeiro ponto de doutrina. O que você busca lá é a adivinhação da pregação. Adivinhação, irmão. Adivinhação, ó. Adivinhação, você vai entrar lá, o cooperador abre em qualquer lugar, ele abre, ele lê. Peraí, irmão, deixa eu falar. Irmão, eu era CCBano. Irmão, todo mundo que tá aqui, 685 pessoas, CCBanos, sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. E o povo aqui, irmão, ó, o povo aqui, peraí, irmãos, peraí, Alexandre, calma. O povo que tá aqui não é estranho, irmão. Eles conhecem a CCB. Eles sabem que é buscar a palavra. Eles vão lá, o irmão abre a Bíblia, ele lê em qualquer lugar. Vamos pôr Esther. Ele vai ler Esther. Acabou de ler Esther, vai vir a palavra. Qual que é a palavra? Você entrou aqui dentro hoje, você tá provado, mas esse aqui é o pátio de Deus. E você vai estender a mão e o cetro de Deus é essa palavra que Deus vai cumprir na sua vida. Essa é a pregação CCBana. E o conselho bíblico? Não tem, não existe. Não, primeira coisa, irmão, quando o irmão ele é guiado por Deus, ele vai subir no púlpito, na hora da palavra, ele vai falar assim, um verdadeiro CCBano, eu estou falando dentro da CCB que eu acredito. A primeira coisa, na hora da palavra, o cooperador, o senhor vai falar assim, irmão, irmandade, vamos ficar na comunhão para que Deus revele a sua ele vai sair eu sei disso, irmão. Todo mundo que está aqui sabe disso, irmão. Irmão, isso não quer dizer nada, irmão. Ele pode dizer, ó. Irmão, coitado, com dó, cara. Eu tô falando que a CCB acredita nos 12 principais. Agora, não adianta você ler a Bíblia. Como é que eles falam mesmo, irmão? Como é que eles falam mesmo? Repete aí de novo. Como é que eles falam mesmo? Irmãos, vamos ficar em comunhão. Porque Deus vai mandar a sua palavra. E a palavra é tudo que... E a palavra de Deus é tudo que sai da boca dele, né? É o que ele falar, é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo revelar. Não é o que ele vai falar. Tá, eu sei, ó. Isso é um termo, irmão. Ó, é um termo que a CCB usa. É um termo, ó. Tudo que eu falar diz que é o que o Espírito Santo revelou. O que eu quero te afirmar é que a CCB acredita nos dons espirituais, no dom da revelação, no dom da profecia, no dom de língua, no dom da cura, no dom do milagre. Acredita? Qual é o dom que você viu na igreja, dentro da CCB, manifestando lá dentro? Irmão, seja sincero, tá? A gente tá aqui diante de Deus, falando das coisas da palavra de Deus. Não mente não, porque isso pode ser ruim pra você. Fala pra mim se você viu algum ancião entrando lá dentro, colocando a mão em cima de um paralítico e fazendo ele andar. Você já viu? Quem fala mentira é o diabo, ele é o pai da mentira, eu não sou o pai da mentira. Isso, então fica na verdade. Você já viu isso? Olha, irmão, eu vou ser sincero pro irmão, já vi muitos milagres dentro da congregação, mas um paralítico, eu sempre falei com alguém. Beleza, não, né? Então, joia. Você já viu alguém interpretando linguagem? Não, interpretando linguagem e não. Fecha a cara. Vocês falam que acreditam nos dons, mas o único dom que vocês têm é de falação de língua. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um fala. Se você fosse assim, você tem que abordar o apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes. Irmão, é fácil falar que acredita nos dons. Agora, manifestar os dons é que o negócio complica. Você tem que abordar Pedro no dia de Pentecostes lá, né? Lá em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, tem gente de vários países e cada um. O Paulo aqui tá bravo dizendo que não é revelação, não. É lógico que é revelação, todo mundo sabe que é revelação. É adivinhação. Amigo, você entra na CCB, o camarada leu a Bíblia por costume, porque isso aqui faz parte de um rito só. Ele lê a Bíblia. Aí ele começa a pregar coisas da sua vida, falando da forma que você entrou, do jeito que você tá, se você tá feliz, se você tá triste, como é que você vai embora. Isso é adivinhação, cara. Isso é adivinhação, isso não existe. Isso não existe nas escrituras.
Não, isso eu te provo, que existe. E na adivinhação, não. A pessoa está em comunhão com Deus porque você não crê mais nos dons de Deus. Se você não acredita... Lógico que eu creio. Eu creio no dom, sim. Irmão, eu creio nos dons. O que é difícil de acreditar... Para você, agora, se Deus me revelar aqui para você agora sobre a sua vida, eu não te conheço. A primeira vez que eu estou conversando, eu sempre quis conversar com você. O que tem a ver isso com dom? Não, claro. O dom de Deus tem diversos dons, né? Tem os dons principais da Escritura. Você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia aí perto de você? Não tem duas, tem uma não, tem duas, três. Isso, garoto. Então vai lá, abre aí. Atos 6, lê pra nós um verso, só um verso, tá? Só um verso. Eu vou te mostrar o que é que tá na CCB lá, falando na boca daqueles homens. Abre aí, Atos. Isso tá na Bíblia. Vamos ver agora se você vai crer. Você crê no que os homens falam lá. Agora vamos ver se você crê na Bíblia. Atos 16, abre aí. Atos 16, versículo 16. Lê aí um verso só. Atos 16, 16. Eu creio no que está escrito na palavra, não no que o homem fala, no que você vai falar. Lê aí. Atos 16, 16. Atos 16, 16. Vamos lá. Lê para todo mundo ouvir. Vamos lá. Tá, vamos lá. Ó, tá. Esse aqui eu já sei dessa parte, mas vamos nesse mesmo. Ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, qual adivinhando dava grande lucro ao Senhor. Sim. Então, ela adivinhava sim o CPF das pessoas, do jeito que ela saiu de casa, se ela saiu triste, se quando ela saiu de casa ela deixou uma confusão lá, se saiu de lá, né, ela estava triste, magoada, se ela passou o dia chorando, se não passou. Ela adivinhava tudo isso, porque se ela não adivinhasse de verdade, ela não dava lucro aos seus senhores. Como é que eu vou acreditar, então, depois de ler esse verso, como é que você pode afirmar para mim, né, que não é esses espíritos que possa estar falando ali? Olha, irmão, o mesmo Deus, igual, por exemplo, nessa passagem que o irmão leu aí, o apóstolo Paulo, ele estava na Grécia. Ele não estava em Roma, ele não estava em Jerusalém. Ele estava na Grécia. E na Grécia Antiga, o irmão, eles cultuavam outros deuses, né? Você vê que lá, o apóstolo Paulo bateu de frente com então você quer dizer que esse espírito só estava lá, ficou lá na Grécia, esse espírito? Não, ele teve na Babilônia, ele teve outros povos também. Mas só que nesse período aí, né, essa menina estava sendo tomada, nesse versículo aí, antes de Paulo repreender esse espírito, ela estava sendo tomada pelo demônio. Então o diabo, ele copia tudo aquilo que Deus faz. Essa menina estava sendo tomada pelo espírito maligno, para poder afrontar o apóstolo Paulo. Ela adivinhava as coisas, estava no meio religioso, não fazia nada de errado, ela não estava roubando, ela não estava enganando, ela estava adivinhando a vida das pessoas. E Paulo identificou que era um espírito contrário que estava naquela mulher, que ninguém viu, né? Amigo, todas essas adivinhações, todos esses dons que vocês falam que tem aí, se Cristo não é o centro disso tudo, pode ter certeza, é Satanás quem está operando. Isso é bíblico. Nada de... Sim, lê. Da escritura aqui? O nome me permite? Pode ler. Posso ler? Aqui, ó, eu vou ler para o irmão aqui, Atos 11, 16. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse João, certamente batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que o irmão entende sobre isso daí? O que tem a ver isso com a CCB? Porque a CCB crê que o dom de línguas é o batismo do Espírito Santo. Porque não, lógico que não, tem nada a ver. Sim, tem nada a ver. Porque, sim, o batismo com o Espírito Santo, isso está é uma referência dos pontos de doutrina.
eu provo por mal. Irmão, só por Deus, rapaz. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu abrir para vocês aqui para ensinar. CBA Olha lá, te prova aqui, não. Tá errado, irmão. Eu vou abrir. Não, pode estar no ponto de doutrina da CB, pode estar o que for. Aí não tá falando em momento algum, que o batismo do Espírito Santo é o batismo em língua. Prova para mim que tá escrito isso aí. No ponto de doutrina da CB. Pera aí, vou te mostrar. Lê aí agora. Aqui, achei, ó. Tá no ponto, tá no artigo 6, ó. Nós cremos. Eu tô com o Inário aqui, ó. Até da minha filha. Tô todo mordido aqui porque ela é bebezinha. Aqui, ó. Nós cremos no batismo na água, vírgula. Com uma só imersão em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, tá no artigo 7. Mentira. Me perdoe. Desculpa. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Ah, achei, ó. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que nos fale. Atos 2:34, capítulo 10, 45 a 47, de 19:6. Posso falar? Pode. Então, ali tá falando que crê no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Não está falando em momento nenhum que o batismo do Espírito Santo é com evidência de novas línguas. Atrelado a isso. Isso é um erro muito grande falar que ser batizado do Espírito Santo é falar em línguas, né? Quando as pessoas elas falam isso, eles não entendem. Tá aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12. Aqui vai falar o batismo do Espírito Santo é receber o Espírito Santo. É o selo da promessa. O selo. Pera. Volta aí. Eu quero te acompanhar. Abre aí que eu vou falar para você. Eu vou te explicar e você acompanha aí, tá? O batismo. Eu preciso fechar. Calma aí, irmão. Eu vou falar. Quando eu for falar o texto, você vai abrir, tá? Então, você não pode falar se não tá interrompendo a minha voz. Presta atenção. Quando a Bíblia fala no batismo do Espírito Santo, não é evidência de novas línguas, tá? Batismo do Espírito Santo é uma coisa. Evidências de novas línguas é outra coisa totalmente diferente, ok? Então, o que a gente tem aqui? 1 Coríntios capítulo 12. Abre aí para você ver. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. O Espírito Santo é uma coisa. Dom de língua é uma das manifestações do Espírito Santo. Versículo 4. Versículo 4, tá. Ora, há diversidade de dons, mas... Pera aí, irmão, calma aí, eu vou ler. Pera aí, eu vou fechar seu áudio um pouco aqui, porque tá dando retorno, tá dando interferência. Olha só. Olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui já deu para ver o que ele vai falar. Tem muitos dons, mas é o Espírito Santo que opera cada um desses dons. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilha, e a outro, a profecia, e a outros, os dons de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aqui está deixando claro que a linguagem é uma manifestação do Espírito Santo. Diversas outras manifestações, ela é uma. E não tem nenhum outro lugar na Bíblia, a gente pode abrir aqui, em João capítulo 12, que é o Evangelho, que Jesus fala que ele vai dar o selo do Espírito Santo. Não é língua o selo do Espírito Santo. O selo é quando você recebe o Espírito Santo, você está selado para a redenção, tá? Então na CB criou essa confusão de selo de promessa é falar em língua, como você afirmou agora aqui, que falar em língua é o dom do Espírito Santo, que não tem nada a ver isso daí, né? Então a pessoa que não fala em língua, ela não tem o Espírito Santo? Eu vou abrir seu áudio aqui. A pessoa que não fala em língua, ela não recebeu o Espírito Santo?
Não, a pessoa que não fala em língua, não é que ela não recebeu o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo a partir de quando a gente reconhece, a partir do momento que a gente faz o concerto com Deus. Toda pessoa que faz o concerto com Deus, ele já recebe o Espírito Santo a partir de quando ele nasce a partir de quando ele nasce uma nova criatura. Aí sim, essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Quando a pessoa reconhece Jesus como seu Salvador e abre mão do mundo do pecado, e, né, resumindo em João 3,16, quando, né, Jesus instruiu Nicodemos, quando a pessoa nasce da água e do Espírito, aí sim, quando a pessoa nasce do Espírito, aí sim essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Ah, mas você falou agora há pouco que o batismo do Espírito Santo é falar em língua. E o batismo do Espírito Santo é falar em língua. Não. Assim, sim, o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, do batismo não, porque tem dois batismos. Né? Remissão do batismo de remissão de pecado, né? Que é onde a gente reconhece, né, Jesus como seu Salvador, e eu creio nisso. Não é você chegar numa igreja e aceitar Jesus, não. Você entrega de corpo e alma, né, a remissão dos pecados. O batismo com o Espírito Santo é a garantia que o Senhor nos deu para a sua vida. Né? Esse é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a garantia que Jesus fala que o Espírito Você Santo... falou, Alexandre, você falou que a pessoa que batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Você atrelou os dois. Receber o Espírito Santo é falar em língua. Não, receber o Espírito Santo é a promessa, né? É a promessa que Jesus fala, que o Espírito Santo, ele é a promessa apostólica, que ele prometeu para os apóstolos: só isso que vou para o Pai, mas ele fala assim para os apóstolos: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto serás revestido do meu poder. Então, até então, na era apostólica, os apóstolos não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham. Eles receberam o Espírito Santo como promessa no dia de Pentecostes, né, com evidência de novas línguas. Nessa passagem de Pedro, foi necessário ter aquela festa judaica, né, no dia de Pentecostes, aí Pedro levanta com o discurso, o apóstolo Pedro levanta com o discurso, que os jovens sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões e falarão novas línguas. Né? Então, assim, aonde eu defendo essa tese, né, com o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a gente isso aí já é uma busca do sobrenatural. Agora, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Agora, a evidência de novas línguas, não são todos que recebem. Não são todos. Tem gente que fica 30, 40 anos dentro da CCB e não recebe e não fala em língua. Mas pra que falar em língua? Pra que falar em língua, Júnior? Alexandre, e pra que tem que falar em língua? Não, isso aí, a linguagem, eu falo assim, esse negócio, assim, isso aí eu vou falar a verdade, isso aí eu não vou discutir porque eu tenho pouco conhecimento, mas a linguagem, não é que é necessária a linguagem, é um fruto dos dons de Deus, né? Tem gente que fica 30, 40 anos dentro da CCB e não fala em língua, né? Morre sem falar em língua. Jesus não vai deixar de salvar aquela alma para falar em língua, não. Entendeu? Isso aí é uma diversidade de dom do selo da promessa dentro da igreja, né? Isso aí é onde a congregação defende essa tese, porque ela é uma igreja que crê nos dons espirituais, né? No dom de revelação, né? Profecia, coisa por isso. Tá, mas por que tem que falar em língua? Por que aí Deus vai dar o dom de língua para as pessoas? Para que se ninguém entende nada? Não, o dom de língua edifica a si mesmo. Isso aí
É um dom de Deus, né? Isso aí é para edificação da alma da igreja. Se fosse assim, por exemplo, por que Deus daria o dom aquele dia, no dia de Pentecostes? Por exemplo, todos ali vieram gente de várias nações, reunidos em Jerusalém. Irmão Alexandre, é que a Bíblia fala para que é o dom de língua. A Bíblia fala para que é. O dom de língua, a Bíblia fala que o dom de língua edifica a si mesmo. Né? Edifica a si mesmo em último caso, assim, quando Paulo falou, vocês têm que ter intérprete. Ah, mas se não tiver, fique calado. Ah, tá bom, mas se você não quiser ficar calado, é o seguinte, fale língua sozinho no teu canto aí, porque você vai edificar só a si mesmo. E aliás, ele fala que o seu entendimento fica sem fruto algum. Nem você aprende nada com a língua que você tá falando. Você simplesmente tá falando de língua sem você entender absolutamente nada. E fora. Mas por que esse movimento aconteceu no dia de Pentecostes e na casa de Cornélio? Exatamente, que eu ia falar para você. Exatamente. Mas na casa de Cornélio, peraí, na casa de Cornélio eles falaram em língua? Sim, prova aqui agora. Falaram em língua. Então abre lá para nós ver. Sim. Oi, peraí, tô com o celular sobre a bolsa. Peraí, vou abrir um livro de Atos. Atos 10. Atos 10. E depois eu vou voltar aqui para te ensinar por que fala em língua. Por que a gente tem que falar em língua. Sim, tô aqui para aprender. Vamos lá, Atos 10. Deixa eu ver aqui. Atos 11, né? Atos 10. Tá, achei aqui, peraí. Nome, sobrenome. É verdade, eles falam em línguas lá. Então, achei aqui, ó. Respondeu Pedro, aqui, ó, ele mandou se batizar aqui, ó, no verso 48, aqui, ó. Vou ser batizado em nome do Senhor, aqui, ó. Tá, por alguns, ficasse ali alguns dias. Eu só não tô achando, eu tô chegando um pouco aqui, não me ajuda. Tá, eu vou te explicar aqui, ó. Presta atenção. Por que fala em língua? No verso 44, ó. E dizendo Pedro, ó, no verso 40, do 10, no verso não, 44. Não é o 44, é 45. É aqui, ó. E os fiéis, aqui, ó. O 44 ao 45. E dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que é os judeus, né? Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Sim. Agora eu vou explicar para você por que fala em língua, tá? Segundo o ensinamento que o apóstolo Paulo deixou, que está lá em 1 Coríntios 14, versículo 22. A língua, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui está falando que é muito mais fácil manifestar a língua em quem ainda não é da igreja do que nos que são da igreja, que é exatamente o que aconteceu ali com Cornélio e no Pentecostes também. Falar em língua é se comunicar com pessoas que ainda não fazem parte da igreja. É comunicação. Não é para você estar dentro de um culto falando língua sem parar no meio ali de cristão. E são línguas conhecidas. São línguas de povos da terra. Esse negócio de língua de anjos não existe na Bíblia. Esse negócio de inventar o calamanaia, porque as pessoas não conseguem falar uma língua terrena, eles não conseguem falar uma língua que existe de verdade, aí eles inventam dizendo que estão falando esses montes de linguagem aí. Alexandre, eu quero te agradecer a sua presença, tá? Tem um outro rapaz aqui que eu vou colocar na live, ele já saiu também. Eu não sei nem o que vocês acham se eu falo da pregação do Marsola aqui ou não. Não sei nem o que eu faço, se encerra aqui ou se vai para a pregação do Marsola. Pode falar, fala.
prazerão aí te conhecer aí, né? A gente imagina uma coisa, né? Totalmente outra, diferente, né? Me perdoa aí se eu ofendi, Valeu, Alexandre. se eu falei alguma coisa. E desculpa qualquer coisa aí, o prazer foi imenso. Peço desculpa aí aos internautas. Tranquilo, pode ficar sossegado, tá? Pode ficar sossegado. Alexandre, Deus abençoe, muito obrigado. Tenha uma boa noite aí. E eu espero que você se converta. Se converteu, Alexandre. Tô brincando. Mas tá bom, meu irmão. Tá bom, é isso aí. Vai com Deus, viu? Deus abençoe você. Bom, gente. Falou, um abraço. Vamos continuar aqui. Eu vou então tocar o barco pra frente aqui na análise da pregação do ancião Salvador Bueno, tá? A gente já tá aqui, então a gente vai terminar, ok? Não vou encerrar essa live aqui com vocês todos aí, não. Eu tenho que dar atenção pros irmãos da congregação que aparecem por aqui, certo? Teve um aí que fez umas perguntas ali pra mim, mas já até sumiu também a pergunta, eu nem lembro mais. Bom, vamos lá. A gente vai ouvir agora aqui a pergunta do Cláudio aliás, a pergunta não, a pregação do Salvador Bueno, ok? Perdoa, gente, mas quando o CCB não entra, tem que dar atenção pra ele, tá? São meio difíceis às vezes deles entrarem, agora parece que estão criando mais coragem para entrar. Eu dou uma maior atenção, até porque o vídeo tá na minha mão aqui, ó, e eu posso fazer ele agora, posso fazer ele amanhã, ou seja, o vídeo tá sob o meu controle, né? O CCBano não, ele vai entrar aqui quando ele quiser, tá? Vamos lá. Vamos ouvir aqui a pregação do Marçola. Segue aí, vamos ouvir. Aqui termina, irmãos. Olha aqui, ó, o detalhe. Que Deus preparou para que fosse o que possamos ler perante toda a nossa irmandade. Aqueles que quiserem ler também poderão acessar o nosso portal, onde estas cartas estão ali, e é possível também a irmandade ter acesso. Vocês viram ele falando que foi Deus que preparou as cartas? Isso aí é uma alusão que está fazendo, que foi Deus que nos revelou.